O episódio de hoje é um oferecimento da Ozzy Escola de Audiovisual. Quer aprender a ser um ótimo editor? Então você precisa conferir o curso online de edição de vídeo da Ozzy. Mais detalhes no final deste vídeo. Se você viu os principais blockbusters de Hollywood nos últimos anos, você talvez tenha percebido uma crescente presença da China nesses filmes. Seja com atores chineses em papéis secundários, com pedaços da trama acontecendo na China, ou até mesmo com produtos que você nunca viu na vida. Isso tudo não é à toa. Ao longo da última década, Hollywood tem bajulado a China cada vez mais. E isso por uma razão bem evidente. Dinheiro, é claro. Afinal, a China é atualmente o mercado estrangeiro mais importante para Hollywood. E não se trata apenas de blockbusters de sucesso tentando ganhar ainda mais dinheiro. Muitas vezes, longas com um desempenho fraco nos cinemas americanos são salvos do prejuízo graças aos números de bilheteria que eles conseguem na China. Não é de surpreender então que hoje Hollywood enxergue o país como um mercado essencial, chegando ao ponto de fazer diversos ajustes nos roteiros dos seus maiores blockbusters só para agradar os chineses. Até a primeira metade dos anos 2000, esse tipo de preocupação de Hollywood com a China seria praticamente impensável. Durante toda sua existência, a indústria americana de filmes se preocupava apenas com as bilheterias deles. Mercados internacionais eram mais um bônus bem-vindo do que uma parte importante da estratégia comercial dos estúdios. Mas isso mudou nos anos 2000, quando diversos países emergentes começaram a apresentar números cada vez maiores de bilheterias. E nesse cenário, ninguém se destacou mais do que a China. A principal razão dessa proeminência está no vertiginoso crescimento da classe média chinesa ao longo dos últimos anos. Em 2000, apenas 4% da população urbana chinesa estava na classe média. Em 2012, esse número aumentou para 64%. E de acordo com projeções de especialistas, daqui a apenas 4 anos, 76% da população urbana chinesa vai estar na classe média. E com cada vez mais pessoas com mais poder aquisitivo, também aumentou muito o número de pessoas que aproveitam o tempo livre indo ao cinema. O resultado foi uma explosão do mercado. Mais salas de cinema foram abertas todos os dias para atender a crescente demanda do público por filmes. E se por muito tempo era impensável que a China vendesse mais ingressos de cinema do que os Estados Unidos, hoje isso já é uma realidade. No primeiro trimestre de 2018, vendas de ingressos de cinema na China renderam 3,7 bilhões de dólares. No mesmo período, as bilheterias dos Estados Unidos e do Canadá somadas renderam 2,85 bilhões de dólares. Se essa tendência se mantiver até o fim do ano, a China vai se tornar oficialmente o maior mercado consumidor de cinema do mundo, fazendo os Estados Unidos perderem a sua liderança histórica. Fica evidente então por que a China se tornou o mercado internacional mais importante para Hollywood. Um bom desempenho na China passou a significar muito mais lucro para os estúdios americanos. Mas tirar proveito desse mercado não é para qualquer filme, porque o governo chinês tem uma política protecionista com o cinema deles, e por isso eles criaram leis extremamente exigentes que regulam a importação de filmes estrangeiros. Atualmente, apenas 34 filmes estrangeiros podem ser exibidos por ano na China, e os estúdios dessas produções só podem levar para casa 25% da bilheteria. Mas quem é que seleciona esses 34 filmes? São censores do Departamento de Propaganda do Partido Comunista que governa a China. O trabalho deles é avaliar esses filmes e verificar se eles são adequados. Ou seja, se um filme representa a China de maneira negativa ou traz elementos que contradizem os ideais do governo chinês, nada dele ser exibido no país. E esse tipo de política tem tido consequências diretas em blockbusters americanos. Um dos exemplos mais conhecidos é o de Doutor Estranho. Nos quadrinhos, Ancião, o mestre do herói, é um personagem tibetano. O problema é que há anos o Tibete tenta se consolidar como uma região independente da China. Mas o governo chinês se recusa a reconhecer isso. Então, para não desagradar os censores chineses, os roteiristas de Doutor Estranho decidiram mudar o personagem de um homem tibetano para uma mulher celta. Outro caso conhecido é o de Guerra Mundial Z. No livro que originou o filme, a epidemia do vírus começa na China. Sabendo que isso não cairia bem com os censores chineses, essa informação foi retirada do filme. E ao longo dos anos, Hollywood foi encontrando outras maneiras de bajular a China em seus filmes. Uma das estratégias mais comuns é escalar atores chineses. Vamos olhar o caso de Star Wars.
O desempenho de O Despertar da Força na China não foi muito impressionante. Em parte devido ao fato da franquia nunca ter sido exibida no país até 2014. O que a Disney fez então? Para o filme seguinte, Rogue One, eles contrataram os populares astros chineses Wen Jiang e Donnie Yen para desempenharem papéis secundários, porém importantes. Outra estratégia comum é levar a trama do filme para a China. Um dos mais recentes exemplos é Arranha-Céu, que, além de contar com um elenco chinês, tem também uma trama que se passa em Hong Kong. Não à toa, Arranha-Céu foi um grande sucesso de bilheteria, conseguindo uma estreia melhor até mesmo do que nos Estados Unidos. Sem contar os filmes que vão ainda mais longe e fazem uma representação extremamente positiva da China. Basta lembrar de Perdido em Marte. Quando tudo parece perdido e a NASA está prestes a falhar, quem é que chega para salvar o dia? A Agência Espacial Chinesa. Agora, tendo apontado todos esses casos, é importante ressaltar que um filme não é necessariamente obrigado a bajular a China para ter sua exibição aprovada no país. Basta relembrar do filme de Warcraft. Por se passar num mundo ficcional, a trama não tem referência alguma à China. E o filme não conta com atores chineses. Mas ainda assim, o filme foi um sucesso estrondoso no país, já que o game que deu origem ao filme é um dos jogos mais populares entre os chineses. E foi apenas graças à China que Warcraft não deu prejuízo, já que nos Estados Unidos ele não conseguiu arrecadar de volta sequer 1/4 do seu orçamento. Algo similar aconteceu com o recente Jogador Número 1. Não, esse não foi um fracasso nos Estados Unidos como foi Warcraft, mas, assim como Warcraft, ele conseguiu se provar um sucesso gigantesco na China, apesar de não bajular o país em momento algum. Essa popularidade com os chineses provavelmente é graças ao fato de Jogador Número 1 ser sobre jogos de realidade virtual, algo que tem muita ressonância com o enorme público que consome videogames no país. Mas também é importante falar do outro lado da moeda. Nem todo filme que incorpora a China na trama ganha o amor incondicional dos chineses. O melhor exemplo é Homem de Ferro 3. Talvez você não saiba, mas o filme teve uma versão diferente lançada especialmente na China, que contava com 4 minutos de cenas adicionais. Nelas, Tony Stark vai para a China para fazer uma cirurgia de risco e é salvo por médicos interpretados por 2 grandes astros chineses, Wang Xueqi e Fan Bingbing. Tudo isso com direito a um merchan descarado de uma famosa marca chinesa de leite. Só que essa manobra os chineses não engoliram. Diversos jornais e sites de lá publicaram duras críticas à forma como Homem de Ferro 3 incorporou o país no roteiro, apontando que a subtrama com os atores chineses não fazia sentido, não acrescentava em nada para a história e que o merchan da marca de leite era simplesmente vergonhoso. Então beleza, agora você entende melhor como executivos de Hollywood tentam garantir vagas na cota anual de 34 filmes estrangeiros. Mas essa não é a única forma, porque o governo chinês oferece outra alternativa para esses executivos. Um filme pode ser lançado na China fora da cota anual se ele for uma coprodução com uma companhia chinesa. E é claro que muitos estúdios também optaram por essa estratégia, dando origem a coproduções como Transformers: A Era da Extinção, que leva a trama para a China, faz merchan de várias marcas chinesas e apresenta o governo do país como um grande salvador. Outro exemplo de coprodução sino-americana é Kung Fu Panda 3, que simplesmente conta com a arte marcial mais famosa da China e com o animal mais simbólico do país. E mais recentemente tivemos A Grande Muralha, que mostra um europeu que ajuda os chineses a lutarem contra monstros. Como é de se imaginar, todas essas coproduções foram um sucesso de bilheteria na China. Só que por mais que filmes americanos tenham sim um bom desempenho, fica claro que os chineses ainda preferem ver os próprios filmes. No ranking das 10 maiores bilheterias da China nesse ano, 6 são de filmes chineses. Inclusive, 3 deles conseguiram arrecadar mais dinheiro do que o super popular Vingadores Guerra Infinita. E não foi com uma vantagem pequena não. O primeiro colocado da lista, um longa chamado Operation Red Sea, superou Vingadores por uma diferença de mais de 200 milhões de dólares. Isso é um reflexo de duas coisas. Primeiro, de que por mais que Hollywood tente, eles nunca vão entender o público chinês como os próprios estúdios chineses. E segundo, isso é um sinal da grande força que as produtoras de cinema chinesas têm hoje no país.
Inclusive, o mercado deles agora é tão estabelecido e rentável que as produções de lá têm importado cada vez mais talentos de Hollywood, num esforço para aumentar ainda mais o nível dos filmes. E eu não tô falando apenas de profissionais técnicos. Bruce Willis, Adrien Brody, Tim Robbins e Michael Douglas são alguns exemplos de atores hollywoodianos que foram trabalhar em produções chinesas recentes graças aos enormes cachês que os estúdios de lá conseguem pagar. Então, o que reserva o futuro para a relação cinematográfica entre Estados Unidos e China? Bom, levando em conta que logo a China vai ser dona da maior bilheteria de cinema do mundo, é certo que ainda vamos ver Hollywood continuar sua adulação do povo chinês. E sim, isso pode ser bem frustrante. Afinal, quando um filme se preocupa demais em agradar igualmente chineses e americanos, o resultado pode acabar sendo um filme sem sal. Uma produção com medo de tomar riscos para contar uma história diferente. Mas, se serve de consolação, pelo menos esse tipo de bajulação à China vai continuar restrito apenas aos maiores blockbusters. Longas de orçamento menor e produções mais autorais nem sequer entram no páreo nessa disputa pela China. Então, felizmente, não vamos ver esses filmes ficarem se dobrando para agradar censores chineses. Além disso, não tem como a gente ignorar o potencial futuro do cinema da China. Com uma indústria de filmes em explosão, executivos chineses já começam a elaborar alguns planos para que, num futuro próximo, eles possam exportar seus próprios blockbusters a nível mundial, exatamente como Hollywood tem feito por tantos anos. Significa então que daqui a 20 anos talvez a gente esteja correndo para os cinemas para ver o último filme da franquia Operation Red Sea ao invés do novo filme da Marvel? Olha, com um crescimento de mercado cinematográfico tão impressionante como esse da China, talvez essa não seja mais uma ideia tão absurda assim. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E se vocês têm vontade de produzir vídeos, que nem a gente faz aqui no canal, toda semana, mas vocês não sabem como fazer um vídeo, a gente tem uma recomendação que pode te ajudar. É o curso online de edição de vídeo da OSE Escola de Audiovisual. A OSE é uma escola já tradicional, com 15 anos de existência. E nesse curso, o professor Maurício Fonteles vai te ensinar tudo o que você precisa para ser um ótimo editor de vídeos e um ótimo videomaker. Se vocês quiserem conhecer melhor o trabalho do Maurício e da OSE, vocês podem conferir o canal deles aqui no YouTube, porque lá vocês vão poder ver de graça centenas de vídeos que eles já produziram e atestar que os caras realmente sabem do que estão falando. E é sempre bom lembrar que se você comprar o curso da OSE usando o nosso link, você ganha de bônus um curso de After Effects. E além disso, você vai estar ajudando muito a gente a financiar o nosso trabalho. Então se você quer dominar a arte de editar vídeos, não deixe de conferir o curso da OSE e o canal deles aqui no YouTube. Eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição. Se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entreplanos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.